Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Higher Order Component ou componente de ordem superior, ok? Em nossas aplicações de React, nós queremos fazer bastante reuso quando nós criamos componentes e isso nós conseguimos fazer de uma forma muito fácil com o React, ok? Só que chega um momento que nós precisamos, às vezes, levar uma lógica de negócio ou somente uma lógica para um outro componente. E aí começamos a criar pequenas funções, colocamos dentro da pasta úteis, né? Ou criamos uma determinada pasta para guardar toda essa lógica, né? E o Higher Order Component, ele nos ajuda, né? E aqui na documentação ele fala o seguinte, ó, é uma técnica avançada do React para reutilizar a lógica de um componente, tá? E de uma forma muito elegante também, fácil de dar manutenção, tá? Se você vir aqui na documentação, fica bem claro também que o Higher Order Components são comuns em bibliotecas externas do React, como por exemplo o Connect do Redux, tá? E também da biblioteca Relay também utiliza essa técnica, tá? Aqui, quando ele fala do Redux, caso você conheça o Redux e também caso você não conheça o Redux, nós temos uma série de vídeos aqui do canal que nós falamos passo a passo sobre como nós podemos utilizar o Redux nas aplicações React, tá bom? Vou deixar na descrição para que você possa dar uma olhada aí. Ok? Aqui na documentação ele mostra um exemplo de dois componentes praticamente similares e aqui embaixo ó, ele fala o seguinte, ó, não são idênticos. Aí aqui no final ele fala, ó, mas muito de suas implementações é igual. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai reaproveitar esse código, né? Ele vai reaproveitar esse código aqui e vai criar um componente, tá? Bem mais simples para que ele possa fazer reuso dos dois componentes que são similares. Olha só que legal, tá? E realmente para que você possa aprender isso é sempre pondo em prática. Então cria um componente e tenta realmente levar essa regra de negócio para outro componente e assim por diante, tá? Eu criei um exemplo bem simples, tá? Aqui na nossa aplicação de listagem, uma listagem de usuários do GitHub, mas bem simples mesmo, tá? Então, essa aplicação, eu quero colocar um loader. Então, quando eu faço um restart aqui, você pode perceber que ela fica branca e depois ele renderiza, tá? A demora dessa renderização, eu provoquei isso, tá? Porque eu coloquei um set timeout aqui com um segundo aqui para que nós possamos resolver esse problema com um loading. Então, para resolver isso, o que nós faríamos? Nós criaremos um componente loading, né? Eu já criei esse componente aqui, tá vendo? Eu já criei esse componente e todo o CSS referente a ele, bem simples, tá? E nós faríamos o quê? Uma tratativa aqui, né? Caso essa lista aqui de usuários for igual a 0, né? Eu renderizaria o loading. Caso não, eu renderizaria os usuários, tá? Então, vamos fazer isso. Como que é o comum de fazermos isso, tá? Então, eu vou importar aqui o loading. Olha lá. Loading from, tá? Ponto barra components, barra loading, tá? E aqui faríamos a tratativa, né? Nós fazemos a tratativa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os usuários, os users.length. Se ele for igual a 0, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou renderizar o loading, tá bom? É isso que nós faríamos, né? Caso ele não fosse igual a 0, eu posso renderizar os usuários. Então, se eu salvar isso aqui, olha só, ele está carregando aqui, olha lá, carregando, né? Depois que ele carregou, ele vai renderizar os usuários. Então, isso aqui nós faríamos de uma forma bem simples. Imagina que a minha aplicação tem mais de uma página e todas as páginas precisassem fazer isso. Então, eu tinha que levar toda essa pequena lógica aqui, ó, para outras páginas, tá? E aqui é um exemplo bem simples mesmo. Às vezes podia ter uma lógica bem mais complexa aqui, que poderia renderizar mais de um componente e assim por diante, tá? Então, nós vamos utilizar aqui o Higher Order Components para que possamos mostrar esse exemplo. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro de Source, eu vou criar uma pasta chamado HOC, tá? Ou minúsculo, fica mais fácil, né? HOC, beleza? E aqui dentro eu vou criar um componente chamado loading, olha lá, HOC.js, esse HOC de Higher
Higher Order Components, tá bom? Então, eu vou importar o React, é um componente normal, olha só, React, tá? E aqui eu vou criar uma função chamada loading, olha lá, loading Higher Order Component. Bem simples mesmo, tá? Calma aí que nós vamos fazer passo a passo aqui. Na documentação, é o seguinte, ó, na documentação fala o seguinte, que esse componente ele vai englobar o componente que ele tem interesse, né? Nesse ponto aqui, ó, ele dá um nome para isso, ele dá um nome de Wrapped Component, tá? Eu vou dar o mesmo nome que ele está dando aqui, tá? Então, vou passar para cá, voltar aqui para nossa página aqui, e aqui ele tem que retornar um componente. Normalmente, ele retorna aqui um componente de classe. Então, eu vou colocar um class, tá? Que vai estender extends, o quê? React.component, ok? Vou tirar esse ponto de vírgula daqui. Muito bem. Então, quando nós herdamos o component, nós temos um método chamado render, né, que fica mais fácil nós retornar aquele componente determinado. Então, quando esse componente ele engloba ele tem acesso, ele vai ter acesso às suas props, né? Então, qual que é a propriedade que eu quero tratar aqui na listagem, ou melhor, na listagem aqui desse camarada? São os usuários, tá? Porque aqui na nossa aplicação app.js, tá vendo que eu estou passando users? É esse camarada aqui que eu quero tratar, tá? Então, olha só como eu vou fazer. Eu já vou retornar, vou fazer um return aqui, ó. Return. Então, eu vou fazer this, né, que eu estou usando o componente de classe, ponto props, ponto users. Então, quando esse camarada aqui for igual a 0, eu quero renderizar o quê? O loading. Então, eu vou ponto length, tá? E aí, se ele for igual a 0, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou renderizar o loading. Pronto. Ainda ele não importou, já vamos importar. Caso ele não for igual a 0, nós vamos pegar o componente que nós estamos englobando, conectando praticamente, né? E aí nós vamos renderizar ele, tá bom? Mas para isso eu preciso repassar os props. Então, this.props, ok? Nós temos que importar aqui o loading, né? Então vamos aqui import loading from, né? Ponto barra components barra loading, tá bom? Eu vou colocar aqui ponto e vírgula e aqui embaixo eu vou ter que exportar ele. Export default loading HOC. Beleza? Fechou. Então, antes de nós usarmos esse componente aqui, eu vou colocar do jeito que estava, vou tirar esse camarada daqui, vou recortar e vou deixar do jeito que estava aqui, ó. Tá bom? Vou salvar. Olha lá, vai ficar branco e vai renderizar aí. Então eu vou tirar esse camarada daqui, para ele não ficar com esse warning aqui. Beleza? Olha lá, tá bom. Então, vamos fazer a conexão agora. Já criamos aqui a tratativa de regra, né, que nós temos na nossa aplicação. Chegou a hora de eu fazer essa conexão. Então, qual o componente que está renderizando, tá fazendo a tratativa de renderizar esses camaradas aqui? É o nosso componente de user list, tá vendo? É esse componente aqui que ele renderiza esses camaradinhos aqui, que ele tem, ó, ele tem um props users. Esse cara me interessa, tá? Então, é esse camarada aqui que eu vou fazer a conexão com loading hide order component, tá bom? Então, aqui eu vou importar ele, ó, loading hide order component from ponto barra, vamos lá, volta aqui, e mais um pouquinho, então aqui, e nosso componente, já peguei ele aqui, vou selecioná-lo e vou trazer ele para cá, olha só, trazer ele para cá, fiz a seleção. Quando eu salvar, olha só que legal, pronto, já está pronto, né? Então, se eu tiver uma outra página ou um outro componente que faz uma tratativa dessa para renderizar na página, pronto, eu já tenho um componente que eu posso fazer o reuso. E não somente um componente, tá? Uma regra de negócio, uma lógica, né? Que possa, para renderizar ela. Isso pode ser mais complexo, pode ter certeza que tem umas regrinhas aqui dentro do componente que você possa compartilhar para outras páginas também, e também para outros componentes. Tá bom?
Beleza? Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá bom? Deixe o seu like para nos ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!